O relógio da torre da escola batia meia-noite quando Sofia fechou seu caderno com um suspiro cansado. Ela era a última aluna no prédio, terminando um projeto atrasado de história. O zelador, Sr. Martinez, havia-lhe permitido ficar até tarde, confiando na jovem de 17 anos que sempre fora responsável. Sofia guardou seus materiais na mochila e se levantou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes do corredor. Enquanto caminhava em direção à saída, não pôde evitar pensar na história que seu tio Diego contará anos atrás, durante uma reunião familiar. O homem da máscara, ela murmurou para si mesma, balançando a cabeça como se pudesse afastar o pensamento. Era apenas uma história inventada para assustar crianças, certo? Ao virar a esquina do corredor principal, Sofia congelou. Um som ecoou pelas paredes vazias, passos lentos e pesados, vindos de algum lugar atrás dela. Seu coração acelerou, e ela sentiu o sangue gelar nas veias. Sr. Martinez? Chamou hesitante, sua voz tremendo ligeiramente. Nenhuma resposta veio. Os passos continuaram, agora mais próximos. Sofia começou a andar mais rápido, sua respiração ficando ofegante. As luzes do corredor piscaram, como se respondessem à sua crescente ansiedade. Quando chegou às portas principais, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia pegar as chaves em sua bolsa. Os passos estavam cada vez mais próximos, e ela podia jurar que ouvia uma respiração pesada e metálica. Finalmente, conseguiu abrir a porta e correu para a noite fria de outubro. Sem olhar para trás, Sofia atravessou o pátio da escola em direção ao portão. Foi só quando chegou à calçada que ela se permitiu olhar por cima do ombro. Lá, na entrada principal da escola, uma figura alta e sombria estava parada. A luz da lua refletia em algo em seu rosto, algo que parecia terrivelmente com uma antiga máscara de mergulho. Sofia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Não podia ser real, pensou. Era apenas sua imaginação pregando peças, influenciada pela velha história de seu tio. Mas então a figura deu um passo à frente, e Sofia não esperou para ver mais. Ela correu como nunca havia corrido antes, suas pernas movendo-se quase que por vontade própria. O som de passos pesados a seguia, ecoando pelas ruas vazias do bairro. Quando finalmente chegou em casa, Sofia trancou a porta e correu para seu quarto, fechando-se lá dentro. Tremendo, ela pegou seu celular e discou o número de seu irmão Manuel. Manu? Ela sussurrou assim que ele atendeu. Eu o vi. O homem da máscara. Ele é real. Do outro lado da linha, Manuel ficou em silêncio por um momento antes de responder com uma voz carregada de medo. Sofia, eu também o vi. Hoje à tarde, no parque perto da escola. Pensei que estava imaginando coisas, mas, e se não estivermos? Um silêncio pesado caiu entre os irmãos, quebrado apenas pelo som distante de passos lentos e metálicos ecoando na rua lá fora. Os dias que se seguiram ao incidente na escola foram um turbilhão de medo e paranoia para Sofia e Manuel. Eles tentaram manter a calma, convencendo-se de que tudo não passava de uma coincidência, uma ilusão provocada pelo estresse e pelas histórias de infância. Mas os eventos que se desenrolaram provaram que a realidade pode ser muito mais assustadora que qualquer lenda urbana. Na segunda-feira seguinte, a escola estava em polvorosa. Grupos de estudantes se aglomeravam nos corredores, cochichando e lançando olhares nervosos por cima dos ombros. Sofia ouviu fragmentos de conversas. Você ouviu? Alguém viu um homem estranho no pátio na sexta-noite. Dizem que ele usa uma máscara de mergulho antiga. Minha irmã jurou que ouviu passos no corredor quando ficou até tarde para o ensaio do coral. O coração de Sofia disparou. Não era apenas ela. Outros também tinham visto ou ouvido algo. A história estava se espalhando como fogo em palha seca. Durante o intervalo, Luísa, sua melhor amiga, a puxou para um canto. Sofia, você não vai acreditar, ela sussurrou, os olhos arregalados de medo. Ontem à noite, eu estava voltando da casa da minha avó. Quando passei em frente à escola, vi uma figura parada no portão. Era alto, usava roupas escuras e tinha algo no rosto. Parecia uma máscara. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Luísa, antes que pudesse continuar, foram interrompidas pelo sistema de som da escola. A voz da diretora ecoou pelos corredores. Atenção, alunos e funcionários. Devido a recentes relatos de atividade suspeita nas proximidades da escola, estamos implementando novas medidas de segurança.
Ninguém deve permanecer no prédio após o horário das aulas sem autorização expressa. Além disso, a polícia aumentará as patrulhas na área. Por favor, reportem qualquer atividade suspeita imediatamente. Um murmúrio ansioso percorreu os estudantes. Sofia trocou um olhar preocupado com Luísa. A situação estava ficando séria. Naquela noite, em casa, Sofia e Manuel se reuniram no quarto dela, falando em sussurros para não alarmar seus pais. Isso está ficando fora de controle, Manuel disse, passando a mão pelos cabelos nervosamente. Todo mundo está falando sobre o homem da máscara. É como se quanto mais as pessoas acreditassem, mais real ele se tornasse. Sofia assentiu, um pensamento perturbador formando-se em sua mente. E se for isso mesmo, Manu? E se, de alguma forma, nossa crença estiver dando força a ele? Antes que Manuel pudesse responder, um barulho vindo do andar de baixo os fez congelar. Era o som inconfundível de passos pesados e lentos. Deve ser o papai, Manuel sussurrou, mas sua voz tremeu de incerteza. Sofia balançou a cabeça. Papai e mamãe saíram para jantar. Lembra? Não devem voltar tão cedo. Os irmãos se entreolharam, o medo palpável no ar. Os passos continuavam, agora subindo as escadas. Lentos, deliberados, metálicos. Com o coração na garganta, Sofia se levantou e caminhou silenciosamente até a porta. Sua mão tremia ao alcançar a maçaneta. Com um movimento rápido, ela abriu a porta. O corredor estava vazio e escuro. Os passos haviam parado. Viu? Não há nada. Manuel começou a dizer, mas sua voz morreu na garganta. No final do corredor, uma sombra se moveu. Alta, imponente. E na penumbra, algo brilhou. Algo que parecia terrivelmente com o visor de uma antiga máscara de mergulho. Sofia bateu a porta com força, girando a chave na fechadura. Ela e Manuel se encolheram no canto mais distante do quarto, abraçados e tremendo. Do outro lado da porta, os passos recomeçaram. Lentos, pesados, cada vez mais próximos. E então, o silêncio. Um silêncio tão profundo e opressivo que parecia engolir tudo ao seu redor. Sofia e Manuel mal ousavam respirar. De repente, uma batida na porta. Forte, decidida. E depois, uma voz. Uma voz que não pertencia a este mundo, distorcida como se viesse de dentro de um tanque de água. Deixem-me entrar, crianças. Vocês me chamaram. Vocês me deram vida. Agora, é hora de brincar. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. O pânico tomou conta de Sofia e Manuel enquanto observavam, horrorizados, a maçaneta girar lentamente. A voz distorcida e aquosa do outro lado da porta parecia penetrar em suas mentes, fazendo seus corpos tremerem incontrolavelmente. Justo quando a porta parecia prestes a se abrir, um ruído familiar encheu a casa, o som do carro de seus pais entrando na garagem. Os passos do lado de fora do quarto cessaram abruptamente, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Sofia e Manuel permaneceram imóveis por vários minutos, até ouvirem as vozes alegres de seus pais no andar de baixo. Lentamente, reunindo toda a coragem que tinham, abriram a porta. O corredor estava vazio, sem nenhum sinal da presença aterrorizante que os havia encurralado momentos antes. Na manhã seguinte, a cidade inteira parecia estar sob uma nuvem de medo. As ruas, normalmente movimentadas, estavam quase desertas. Na escola, mais da metade dos alunos não compareceu. Aqueles que vieram conversavam em sussurros tensos sobre os eventos da noite anterior. Ele apareceu na minha janela, dizia um. Ouvi passos no meu telhado a noite toda, murmurava outro. O medo era palpável, crescendo e se alimentando de cada nova história, cada novo relato. Foi durante o almoço que Sofia teve uma epifania. Observando o pânico ao seu redor, ela se lembrou das palavras de seu tio Diego tantos anos atrás. As histórias de fantasmas que conhecemos não nascem na escuridão, mas em nós. Manuel, ela chamou seu irmão com urgência. Acho que sei o que está acontecendo. O homem da máscara, nós o criamos. Todos nós. Com nosso medo, nossas histórias. Quanto mais acreditamos nele,
mais forte ele se torna. Manuel a olhou, compreensão Daphne em seus olhos. Então, para detê-lo, precisamos parar de acreditar, Sofia completou. Naquela tarde, os irmãos colocaram seu plano em ação. Começaram a espalhar uma nova história, que o Homem da Máscara era apenas uma brincadeira que saiu do controle, um boato sem fundamento. Eles contaram a verdade sobre a origem da lenda, a história inventada por seu tio para assustar seu irmão quando eram crianças. No início, encontraram resistência. As pessoas estavam tão imersas no medo que não queriam acreditar que tudo não passava de uma fabricação coletiva. Mas aos poucos, a verdade começou a se espalhar. À medida que mais e mais pessoas começavam a duvidar da existência do Homem da Máscara, algo estranho começou a acontecer. Os avistamentos diminuíram. Os sons noturnos cessaram. A atmosfera opressiva que pairava sobre a cidade começou a se dissipar. Semanas se passaram, e a vida lentamente voltou ao normal. As ruas se encheram novamente, as risadas voltaram aos corredores da escola. O Homem da Máscara tornou-se nada mais que uma lembrança distante, uma história para se contar em noites escuras ao redor de uma fogueira. Mas para Sofia e Manuel, a experiência deixou uma marca indelével. Eles aprenderam o poder das histórias, o poder da crença coletiva. E, mais importante, aprenderam que o verdadeiro terror muitas vezes não vem de fora, mas de dentro de nossas próprias mentes. Na última noite antes das férias de verão, Sofia estava sentada em seu quarto, escrevendo em seu diário. Ela pausou por um momento, olhando pela janela para a noite estrelada. Por um breve instante, ela pensou ter visto uma figura alta e escura no final da rua, algo brilhante onde deveria estar o rosto. Mas ela piscou, e a visão se foi. Sofia sorriu para si mesma, balançando a cabeça. Ela sabia que era apenas sua imaginação, um eco distante de um medo há muito superado. Fechando seu diário, ela se preparou para dormir, sabendo que seus sonhos estariam livres de máscaras e sombras. Mas enquanto adormecia, um pensamento persistia em sua mente. E se, em algum lugar nas sombras da crença coletiva, o Homem da Máscara ainda existisse, esperando pacientemente pelo dia em que alguém voltasse a acreditar nele?